O primeiro Pânico é um clássico do gênero slasher, mas você entendeu de fato o final e os créditos? Veja, por que Billy e Stu mataram a mãe de Sidney? Porque Sidney usa fantasia de Ghostface. Qual é a verdade por trás da mensagem dos créditos? Vem comigo! Fala, Geeks! Os planos de Billy e Stu. Sidney Prescott acredita que tudo acabou quando vê Billy Loomis ser esfaqueado por Ghostface, aparentemente provando sua inocência. Em um terror comum, isso isentaria de qualquer suspeita. Mas não é pânico. Minutos depois, Billy se levanta. O sangue era falso, feito com sangue cenográfico e amido de milho. E o ataque foi encenação. O que parecia prova de inocência vira evidência de manipulação. Então vem a revelação histórica. Billy Loomis é o Ghostface e não agia sozinho. Stu também estava por trás da máscara, tornando a traição ainda mais chocante. É aqui que Pânico dá seu golpe final, o monólogo dos vilões. Billy revela a raiz de tudo. A mãe de Sidney, Maureen Prescott, teve um caso com o pai dele. A traição destruiu sua família. A mãe de Billy o abandonou. E na mente dele, a culpa era de Maureen. Então, um ano antes dos eventos principais, Billy e Stu assassinaram Maureen. Mas não pararam por aí. Eles incriminaram outra pessoa, Cotton Weir, um homem que passou a carregar o peso de um crime que não cometeu. Só que para Billy, matar Maureen não foi o suficiente. Ele queria destruir Sidney emocionalmente. Ele queria fazê-la sofrer. Ele queria transformar a vida dela num filme de terror. Já Stu não precisava de um trauma profundo. Ele precisava de adrenalina, de caos, de diversão. Ele participa porque gosta, porque é excitante, porque é como estar dentro de um filme. E essa é a parte mais perturbadora. Não há uma grande ideologia, não há uma conspiração complexa. É vingança misturada com puro prazer sádico, com passado resolvido. Billy e Stu elaboram a segunda parte do plano. Eles já tinham criminado Cotton pelo assassinato de Maureen. Agora precisavam de um novo bode expiratório para a onda atual de mortes. O escolhido, Neil Prescott, o pai de Sidney. A narrativa que pretendiam construir era simples. Um homem emocionalmente instável, abalado pelo aniversário da morte da esposa, sofre um surto e inicia uma sequência de assassinatos. Para reforçar a história, eles sequestram Neil e o mantêm amarrado. Tudo encaixado, tudo calculado. Então vem a parte mais insana do plano. Billy e Stu decidem se esfaquear mutuamente. A ideia era brilhante dentro da lógica distorcida deles. Seriam as vítimas sobreviventes, os heróis traumatizados que escaparam por pouco. E como todo bom filme de terror, sempre existe a possibilidade de uma sequência. Eles queriam sobreviver para voltar no Pânico 2 da vida real. Metalinguagem pura. O terror comentando o próprio terror. Billy e Stu achavam que tinha tudo sob controle, mas subestimaram Sidney Prescott. Diferente da Final Girl tradicional, Sidney observa, aprende e espera o momento certo para agir. Quando os dois começam a perder muito sangue, o plano sai dos trilhos. Stu entra em pânico. A chegada inesperada de Gay Weathers, armada em busca da grande matéria, cria a distração perfeita para Sidney reagir. Era ver o jogo de vez ao derrubar uma televisão na cabeça de Stu. Uma morte simbólica para um garoto obcecado por filmes. Billy ainda tenta um último susto clássico de vilão, mas Sidney não hesita e atira na cabeça dele, encerrando o reinado dos dois Ghostfaces. No final, entre sirenes e câmeras de TV, Gary revela ao mundo que Billy e Stu eram os assassinos por trás da máscara. O massacre de Woodsboro
ganha sua versão oficial, mas o verdadeiro impacto é a forma como a história desmonta e reinventa o próprio gênero slasher. Por que Billy e Stu mataram a mãe de Sidney? Antes de falar sobre motivação, precisamos falar sobre manipulação. Cotton Weir foi incriminado. Ele foi preso. Ele teve sua vida destruída. E tudo isso porque Billy e Stu precisavam de um bode expiatório perfeito. Maureen estava tendo um caso. E Cotton era um homem com quem ela se encontrava. Quando Billy e Stu a mataram, a narrativa já estava pronta. Um amante rejeitado. Um crime passional. Uma testemunha traumatizada. Sidney acreditava ter visto Cotton naquela noite. Mas a memória é frágil, principalmente quando misturada com medo, choque e escuridão. Billy sabia disso. Ele sabia que bastava plantar a dúvida certa, contar a história certa, e o sistema faria o resto. O plano era frio, calculado, quase clínico. O assassinato de Maureen não foi um impulso. Foi o primeiro ato de algo muito maior. Agora vamos falar do verdadeiro motor dessa tragédia. Billy. Billy Loomis não era apenas um adolescente problemático. Ele era alguém consumido por ressentimento. E tudo começa com um caso entre Maureen Prescott e seu pai. Quando Billy descobriu que sua mãe havia abandonado a família após saber da traição do marido, algo quebrou dentro dele. A saída da mãe foi o gatilho emocional que o transformou. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Billy não direciona sua raiva ao pai. Ele não culpa o homem que traiu. Ele não confronta quem realmente destruiu o casamento. Ele escolhe culpar Maureen. Essa escolha revela muito sobre sua psicologia. Billy precisava de um alvo externo. Precisava transformar sua dor em raiva. E na mente dele, Maureen era responsável por seduzir seu pai, por arruinar sua família, por fazer sua mãe ir embora. É uma lógica distorcida, mas para Billy fazia todo sentido. Ele transforma sua dor em narrativa, e essa narrativa precisa de um vilão. Maureen se torna esse vilão. Para Billy, matar Maureen não foi apenas vingança, foi catarse. Foi uma forma de recuperar controle, de sentir poder novamente. Ele havia perdido a mãe, perdeu a estabilidade familiar, perdeu a sensação de normalidade. Mas, ao tirar a vida de Maureen, ele sentiu que estava reequilibrando o jogo. Só que a morte dela não trouxe paz, trouxe algo diferente, excitação. E é aqui que o assassinato deixa de ser apenas vingança e se torna vício. O plano funcionou. Cotton foi preso. Ninguém suspeitou. Billy percebe que pode manipular, enganar, brincar com a percepção das pessoas. Ele experimenta o poder de ser o diretor de uma narrativa mortal e decide continuar. E onde entra Stu? Stu Marsher não tinha uma motivação pessoal profunda contra Maureen. Ele não perdeu a mãe, ele não foi traído, ele não teve sua família destruída. Então por que ele participou? A resposta é ainda mais assustadora. Porque ele quis. Isto representa algo muito mais inquietante. Ele não precisa de justificativa. Ele gosta da ideia. Ele gosta do jogo. Ele gosta da adrenalina. Enquanto Billy constrói uma história sobre vingança, Stu apenas sorri e concorda. No terceiro ato de Pânico, quando a verdade é revelada, Stu praticamente admite que faz tudo porque era divertido, porque queria fazer parte de algo grande, porque queria impressionar Billy. Stu não é movido por trauma, ele é movido por fascinação. Isso torna a dupla ainda mais perigosa. Stu realmente morreu? Após uma sequência brutal de traições, revelações e violência, Sidney Prescott consegue virar o jogo. Stu é atingido, perde muito sangue e no confronto derradeiro acaba com uma televisão enorme esmagando sua cabeça. Logo depois, o aparelho o eletrocuta. É uma cena impactante. O choque elétrico, os espasmos, o silêncio repentino.
Mas será que isso foi realmente fatal? Durante anos, os fãs começaram a questionar se aquela morte era definitiva. Diferente de Billy, que leva um tiro direto na testa, um clássico tiro final de garantia, Stu apenas é eletrocutado após ter a cabeça prensada por uma TV. Em filmes de terror, a regra é clara. Se você não vê o corpo sendo claramente confirmado como morto, sempre existe uma possibilidade. E foi aí que as teorias começaram. Uma das maiores evidências apontadas pelos fãs veio de informações sobre um rascunho inicial de Pânico 3. Segundo relatos, uma versão preliminar do roteiro teria incluído o retorno de Stu como o mentor de uma nova onda de assassinatos, coordenando tudo de dentro da prisão. A ideia era ousada. Stu, sobrevivente do massacre original, manipulando novos Ghostfaces à distância. Seria uma reviravolta explosiva, extremamente coerente com a personalidade teatral do personagem. Mas o plano nunca saiu do papel. Nos eventos reais envolvendo violência em escolas no final dos anos 90, o estúdio optou por alterar completamente o rumo do terceiro filme, deixando essa versão engavetada. E assim, o retorno de Stu virou apenas uma lenda de bastidores. Anos depois, quando a franquia foi revitalizada, a chama da teoria reacendeu. Em Pânico 6, a personagem Mindy comenta sobre teorias da internet envolvendo Stu. O simples fato de o filme mencionar isso dentro do próprio universo foi suficiente para reacender a esperança de muitos fãs. Mas aqui vem a parte decisiva. O roteirista original da franquia, Kevin Wilson, já declarou publicamente que Stu Marshall está morto. Segundo ele, a intenção sempre foi essa: a televisão na cabeça, a eletrocução. E o contexto da cena deixam claro que aquele foi o fim do personagem. Além disso, os próprios filmes posteriores tratam Stu como falecido. Diferente de Billy Loomis, que retorna em visões e alucinações na mente de sua filha, Stu nunca recebeu esse tipo de abordagem. Pelo menos até agora. E aqui entra um detalhe interessante. Skittursi voltou à franquia em participações como o fantasma psicológico de Billy, aparecendo nas visões de Sam em Pânico 5 e em Pânico 6. Isso abriu uma nova possibilidade narrativa. Mesmo mortos, personagens podem retornar como manifestações mentais. Então, será que Stu poderia aparecer assim também? Teoricamente, sim. Nada impede que a franquia explore uma alucinação, um delírio ou até um flashback expandido. E considerando o carisma absurdo de Matthew Lillard, seria um momento que arrancaria aplausos dos fãs. Mas sobreviver fisicamente àquela cena de 1996? Altamente improvável. Vamos analisar de forma lógica. Stu já estava gravemente ferido antes da televisão cair sobre ele. Ele já havia sido esfaqueado. Estava perdendo muito sangue, claramente enfraquecido. A pancada da TV foi violenta, atingindo diretamente sua cabeça. Em seguida, a eletrocução. Mesmo para os padrões exagerados do slasher, a combinação desses fatores torna a sobrevivência praticamente impossível, ainda mais considerando que ninguém jamais mencionou sua prisão, hospitalização ou julgamento nos filmes seguintes. Se Stu estivesse vivo, ele teria sido um evento gigantesco dentro do universo da franquia e simplesmente nunca foi citado como algo real, apenas como teoria. Porque Sidney usa a fantasia de Ghostface. Durante todo o filme, Sidney é perseguida, caçada, manipulada. A cada toque do telefone, sua segurança desmorona. Ela não é apenas mais uma Final Girl, ela é o alvo principal. O trauma da morte da mãe ainda está fresco. Sua vida social está em ruínas. E o assassino parece estar sempre um passo à frente. Então chegamos ao clímax. Após escapar do caos da festa na casa de Stu, Sidney se esconde em um armário. Do lado de fora estão os dois responsáveis pelo massacre,
Billy Loomis e Schumacher. É ali, naquele armário, símbolo clássico de vulnerabilidade no terror, que algo muda. Em vez de continuar fugindo, Sidney toma uma decisão inesperada. Ela veste a fantasia de Ghostface. E esse gesto é muito mais do que uma estratégia de sobrevivência. É um ponto de virada emocional. Naquele instante, o medo muda de lado. A fantasia de Ghostface representa poder. Quem a veste controla o jogo. Decide quem vive, quem morre, quem grita e quem implora. Durante todo o filme, Billy e Stu se escondem atrás daquela máscara. Ela é o escudo deles, a forma de se tornarem maiores que a própria identidade, mais cruéis, mais ousados. Quando Sidney surge usando o traje, ela faz algo brilhante. Ela quebra a ilusão. Billy e Stu acreditavam que tinham total controle da narrativa. Afinal, o plano era perfeito: manipular Sidney, incriminar o pai dela, transformar tudo em mais uma história sangrenta para a mídia. Mas quando Sidney aparece vestida como Ghostface, ela transforma o símbolo de poder deles em motivo de pânico. É uma guerra psicológica pura. Ela não está apenas se defendendo, ela está provocando, desestabilizando, mostrando que o jogo virou. Pela primeira vez, Billy sente medo, e isso é fundamental. Existe um segundo significado ainda mais profundo nessa cena. Até aquele momento, Sidney estava reagindo aos acontecimentos, sobrevivendo, existindo. Mas ali, usando a máscara, ela assume uma postura ativa. Ela não está apenas tentando escapar, ela quer vingança. Billy traiu sua confiança, assassinou sua mãe, matou seus amigos, transformou sua vida em um espetáculo de horror. E naquele instante, Sidney não quer esperar a polícia, não quer apenas imobilizá-lo. Ela quer encarar aquilo com as próprias mãos. Vestir a fantasia funciona como um catalisador psicológico. A máscara permite que quem a use se desconecte da própria identidade. Ela desumaniza, liberta impulsos reprimidos, remove limites morais. Billy e Stu usaram isso para justificar sua psicopatia. Sidney usa para sobreviver, mas por um breve momento ela também acessa essa fúria crua. E é isso que torna a cena tão poderosa. Sidney não é uma heroína perfeita. Ela é humana. Ela sente raiva. Ela quer justiça e talvez algo além disso. Quando ela atira em Billy e diz a famosa frase, o público percebe que ela cruzou uma linha emocional. Não se trata apenas de sobrevivência. É acerto de contas. Nos slashers clássicos, a Final Girl geralmente sobrevive por ser moralmente pura, cautelosa ou sortuda. Ela resiste ao mal, mas raramente se aproxima dele. Sidney rompe esse padrão. Ao vestir a fantasia, ela mostra que entende o mecanismo do terror. Ela compreende o símbolo e decide usá-lo contra os próprios criadores. Isso é extremamente metalinguístico, algo que sempre foi marca registrada da franquia criada por Wes Craven. O filme brinca com regras do gênero o tempo todo, e essa cena é a quebra definitiva da regra principal. A heroína não apenas sobrevive, ela assume o papel do vilão para vencê-lo. Mas há uma diferença crucial. Sidney não se torna Ghostface, ela usa Ghostface e depois descarta. Esse detalhe é o que a separa de Billy e Stu. Créditos final. A mensagem de agradecimentos especiais. Se você ficou até o último segundo dos créditos, talvez tenha percebido uma das mensagens mais passivo-agressivas e hilárias da história do cinema. Porque, ao invés de um tradicional agradecimentos especiais, o que aparece é basicamente um anti-agradecimento. Bem no final dos créditos, antes da marca da Miramax e da clássica frase "todos os direitos reservados", surge a seguinte pérola:
nenhum agradecimento ao Conselho Administrativo do Distrito Escolar da cidade de Santa Rosa. Sim, eles fizeram questão de não agradecer. E quando você lê isso, a primeira pergunta que surge é: ok, o que aconteceu aqui? A resposta envolve burocracia, pais preocupados, atrasos milionários e um diretor nada feliz. Originalmente, a equipe de Pânico planejava filmar parte das cenas em uma escola real na cidade de Santa Rosa, no condado de Sonoma, na Califórnia. A escola já tinha histórico de receber produções cinematográficas, então parecia um negócio tranquilo. Segundo relatos, houve até um acordo verbal com o diretor da escola. Tudo certo, equipe pronta, cronograma organizado. Só que poucos dias antes do início das filmagens, a situação virou um verdadeiro filme de terror. O Conselho Municipal alegou que a produção não havia apresentado a documentação necessária. Começaram a surgir exigências burocráticas, entraves administrativos e uma série de obstáculos que atrasaram tudo. A equipe correu atrás, resolveu papelada, ajustou processos, mas aí veio o golpe final. Alguns pais ficaram incomodados com a ideia de um filme de terror violento sendo filmado dentro da escola. Depois de analisarem o roteiro, a instituição decidiu cancelar o acordo. Resultado: produção parada, cronograma comprometido, dinheiro indo embora. A equipe teve que encontrar uma nova locação às pressas. As filmagens foram transferidas para uma antiga escola primária em Sonoma, que havia sido transformada em centro comunitário. Mas o estrago já estava feito. Cenas inteiras precisaram ser reescritas. Planos de câmera foram descartados. Estratégias visuais tiveram que ser repensadas. E o orçamento sofreu um impacto enorme. Imagine reorganizar uma produção inteira no meio do processo. Para um filme que já não tinha um orçamento gigantesco, isso foi um baque considerável. Dizem que Wes Craven ficou profundamente irritado com toda a situação. E ao invés de dar entrevistas inflamadas ou criar uma polêmica pública, ele fez algo muito mais elegante e eterno. Colocou sua crítica diretamente nos créditos do filme. Uma frase curta, direta e imortalizada. Existe até o rumor de que ele teria tentado convencer outras produções de Hollywood a evitarem filmagens na região, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. O que sabemos com certeza é que aquele não agradecimento virou parte da história do cinema. Agora me conta, o que você achou do primeiro Pânico? De toda a franquia Pânico, qual é o seu favorito? Comente e se inscreva no canal para entender cada filme da cultura pop, seja os antigos ou os novos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!